Que maravilha ver a amada igreja do Senhor aqui nesta noite, para junto nós celebrarmos o nome do nosso Deus. Semana passada nós iniciamos no livro de Abacuque e a gente esteve ministrando sobre uma fé em conflito. Sobre uma fé que estava em conflito. E essa fé era a fé do profeta Abacuque. Ele se depara com a violência, ele se depara com a injustiça, ele se depara com uma crise em todos os ambientes, tanto espiritual, como social, como também religioso. E Abacuque se depara com essa situação, e aí ele vai orar a Deus. Eu falei para os irmãos quinta-feira passada que o livro do profeta Abacuque, o profeta Abacuque, ele exerce o seu ministério diferente dos demais profetas. Porque os demais profetas, se nós abrirmos, como eu falei para os irmãos, a palavra de Deus, a gente vai perceber a palavra do Senhor vindo da boca do profeta. O Jeremias, ele fala isso. Nosso profeta Ezequiel também fala sobre isso. Ele abre o livro dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. O profeta Isaías também declara isso. E muitos outros profetas, ele faz essa declaração. E veio até ele a palavra do Senhor. Mas o profeta Abacuque, irmãos, ele abre esse livro falando sobre uma sentença. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Só que antes do profeta Abacuque tomar conhecimento dessa sentença, que é o que nós daqui a pouco vamos estar falando, ele estava clamando a Deus, orando ao Senhor, por conta das injustiças, que estava acontecendo. O profeta, como diz, ele começa o seu livro falando: até quando, Senhor, clamarei? É um profeta que está clamando, um profeta que está orando pelos que estão em aflição, pelos que estão vivendo uma injustiça social, pelos que estão vivendo uma violência que estava acontecendo, a escassez chegou naquele tempo. O povo, ele não se volta para o Senhor, mas o povo, cada vez que Deus repreendia o povo, chamava o povo ao arrependimento, o povo mais endurecia o coração para Deus. E isso nós conseguimos ver, irmãos, no livro do profeta Jeremias. A gente consegue ver esta situação. Então o povo está lá, sem dar ouvido à voz de Deus e continuando na sua vida de iniquidade. E aí o profeta, ele vai ser aquele que vai clamar pelo que está acontecendo, e ele vai clamar a Deus. E percebemos que isso é importante, atentarmos para isso na vida do profeta Abacuque. O que é que nós conseguimos ver na vida do profeta Abacuque? Abacuque não vai questionar o Senhor pelo cenário que está acontecendo e abandonar a sua fé. Porque uma coisa é você questionar, é ir até a Deus
e questionar, fazer perguntas ao Senhor. Outra coisa é você se rebelar contra Deus, abandonar a fé, abandonar ao Senhor por conta das circunstâncias, que isso de uma certa forma passa a se tornar uma rebeldia. E o profeta Abacuque, ele não está fazendo isso diante de Deus. O profeta Abacuque, ele tem as suas questões e ele sabe quem pode resolver as questões que ele tem. Ele sabe quem pode, aonde ir e se colocar de joelho para clamar e colocar as suas queixas, mesmo que sejam as suas queixas, as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas incertezas, mas ele vai ao Senhor. Então o profeta Abacuque nos ensina que ir até a Deus com a fé em crise, com a fé em conflito, isso é normal. O que não é normal é eu ir questionar a minha fé em conflito ao Anderson, que não vai poder fazer nada e nem me dar uma resposta. Mas quando eu vou diante de Deus, clamar ao Senhor, pedir a Ele a misericórdia pelo que eu estou vivendo, pelo que eu estou vendo ao meu redor, com certeza o Senhor me dará uma resposta. Com certeza o Senhor falará conosco. Só que há um detalhe: o profeta, ele quer uma resposta de Deus. Sim ou não? Do 1 ao 4 a gente vê o profeta querendo uma resposta de Deus. Senhor, até quando clamarei? O profeta não começou a orar naquele momento. Ele diz: até quando clamarei? Só que há uma questão, irmãos. Uma coisa é eu e você desejar uma resposta de Deus. Outra coisa é a resposta de Deus ser agradável, que nós queremos ouvir dele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O profeta, ele quer uma resposta, sim ou não? Sim. A sua fé está em conflito, a sua fé, ela está em crise, e ele precisa de uma resposta de Deus para ver se a sua fé melhora. Podemos dizer assim. Só que o grande problema, irmãos, é que Deus deu a resposta. Só que a resposta não era de acordo com o que Abacuque queria ouvir de Deus. Então entenda algo nessa noite, já para bem prático para mim e para a sua vida. Nem sempre a resposta que eu e você desejamos de Deus será conforme a minha e a tua vontade. Será de acordo com aquilo que vai nos agradar. E nós vamos perceber isso aqui e vamos compreender no decorrer da palavra de Deus. Porque hoje nós vamos refletir sobre a resposta do Senhor. E o desespero de Abacuque. Como pode um homem que vai pedir a resposta de Deus, Deus responde a ele e ele fica desesperado com a resposta de Deus? Nós vamos ver isso aqui. Do 1 ao 4, nós já conversamos semana passada, falando sobre essa fé em crise, em conflito, sobre o Abacuque orando e fazendo alguns questionamentos ao Senhor. E eu falei para os irmãos que hoje nós íamos olharmos a resposta de Deus. Se Deus respondeu, Deus respondeu. Mas olha a resposta que Deus vai dar para Abacuque. Perceba que o Abacuque, vamos trazer a lembrança novamente. Abacuque está aí no cenário que ele está rodeado de injustiça, de crueldade, a crise econômica, a crise política, a crise religiosa, a crise social. Esse é o cenário do Abacuque. A crise política
é que tem um governo que está avançando, e nós vamos ver quem é esse governo. A crise religiosa é que os sacerdotes, eles se corromperam. A crise social é que os juízes que eram para julgar as causas com justiça, eles agora tinham se corrompido também. Então há um cenário decaído. Há um cenário decaído. Então percebam o cenário de Abacuque. E Abacuque ora a Deus porque ele não aguenta mais ver essa situação. E pede para que Deus entre com providência. Pede para que o Senhor ele acha. E o Senhor escuta a oração de Abacuque. E o Senhor ele manda, ele revela a resposta para o profeta Abacuque. E qual é a resposta? Qual é a solução que ele vai trazer para acabar com essa violência? Qual é a solução que ele vai trazer para acabar com aquilo que Abacuque está vendo? O Senhor diz: olhem entre as nações e vejam. Versículo 5: fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Então o Senhor já começa a falar para Abacuque. Ele começa a dizer: olhe entre as nações e veja, fique maravilhado e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal. Que obra é essa que o Senhor está revelando para Abacuque? O Senhor está dizendo para Abacuque, meus irmãos, que a obra que ele vai fazer para acabar com aquela injustiça que eles estão vivendo e passando, é o juízo sobre aquela nação, é o juízo sobre o povo de Judá. O Senhor está dizendo: eu vou fazer uma obra que, se alguém contar para vocês, vocês não vão acreditar. Por que não vão acreditar? Porque ele continua falando que ele vai usar uma nação, um povo pior do que o povo Judá para castigar o povo de Deus. Pastor, mas por que é que Deus ele faz um negócio desse com o seu povo? Como é que ele pega um povo pior, um povo ímpio, um povo cruel, para que venha trazer o castigo sobre o seu povo? Se o seu povo é mais justo, se o seu povo é mais santo, como é que ele usa uma nação pior para trazer juízo sobre o seu povo? Já está falando. Ele está trazendo juízo sobre o povo. Por que ele está trazendo juízo? Porque o povo não quis se converter dos seus maus caminhos. Porque o povo não quis abandonar a sua vida de pecado. Qual foi o caminho de pecado que o povo de Judá, eles caíram na idolatria, afastaram-se de Deus, abandonaram o Senhor, começaram a cultuar a deuses estranhos, a outros deuses, a deuses pagãos, começaram a se prostituir espiritualmente com outros deuses. O povo de Israel, você pode ler, meus irmãos e minhas irmãs. Nós já estudamos isso aqui na escola bíblica, sobre o reino de Israel, tanto do norte como do sul. Todas as vezes que o povo de Deus se afasta, que cai em pecado contra Deus, eles caem no pecado da idolatria. Eles abandonam o Senhor, deixam de adorar ao Deus verdadeiro, para adorar deuses falsos, para adorar deuses pagãos, deuses criados, construídos e feitos por mãos humanas. E eles abandonam ao Deus do céu, ao Deus verdadeiro, ao Senhor que é vivo, que é poderoso, que é digno e que é soberano. Você pode ler todas as vezes que o povo de Deus
ele cai. Ele cai pela idolatria. E a idolatria leva à prostituição. A idolatria conduz o povo à corrupção, à injustiça e por aí vai. Porque a idolatria faz com que eles abandonem a Deus. A idolatria faz com que eles deixem de servir ao Senhor. Se eles não estão mais servindo o Senhor, caminhando com o Senhor, temendo ao Senhor, então eles vão adorar outros deuses. E os outros deuses que eles vão adorar são deuses falsos, deuses mortos, que no Salmo 115, se não me falha a memória, diz que tem boca, mas não fala, tem mão, mas não pode apalpar. São deuses que precisam ser carregados. E o grande problema, meus irmãos, é que nos nossos dias atuais ainda há um povo que chama pelo nome de Deus, que tem, infelizmente, não feito mais um Deus de madeira, não mais um Deus de gesso para si, mas tem carregado esse Deus no seu próprio coração, tem carregado esse Deus nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, e tem abandonado ao Deus verdadeiro. Aleluia. Mas o Senhor convida a mim e a você a chegai-vos a Deus nesta noite. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Meus amados irmãos, este povo do Senhor, eles não levaram a sério a palavra de Deus para suas vidas. O Senhor os chamou e os convidou para uma vida de santidade, de conserto, de arrependimento. Mas o povo não deu ouvido à voz de Deus. Então eis a razão porque Deus ele decide usar esta nação pagã, esta nação cruel que é os caldeus, os babilônicos, para trazer punição, para trazer juízo sobre o seu próprio povo. Pastor, mas os dois estão em pecado, os dois são cruéis. Sim, os dois, meus irmãos, passará pelo juízo de Deus. Aleluia. Não se engane, porque nós somos homens e mulheres de Deus, que por conta dos nossos pecados, os nossos delitos, os nossos maus caminhos, por sermos homens e mulheres de Deus, que Deus ele vai massagear eu e você. Não, o juízo sobre nós ele é mais severo. Sabe por quê? Porque conhecemos a verdade de Deus. Não se engane com isso. Não, o juízo de Deus para o ímpio lá fora será mais cruel para mim, que estou indo ao culto, que estou servindo a Ele. Não se engane com isso. Deus não tem o culpado por inocente. O culpado diante dele é culpado. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Não se engane com isso. Deus passou todo o tempo através de Jeremias, através dos profetas, e dizendo ao seu povo: arrependam-se dos seus maus caminhos, abandone eles, para que não venha o juízo sobre vocês. Abandone os ídolos falsos que vocês têm criado e feito para vocês, porque se vocês não se arrependerem, se vocês não abandonar os seus maus caminhos, eu trarei juízo sobre vocês. Não, mas eu vou me esconder dentro do templo, porque lá é um lugar sagrado, e eu estando escondido lá dentro, porque a glória de Deus se revelou naquele lugar, quando Salomão
ele ofereceu, quando ele inaugurou o templo, a glória do Senhor se manifestou. Então eu lá dentro do templo, nada acontecerá comigo. Era essa a noção que o povo tinha na sua cabeça. Era esse pensamento, irmãos, que o povo de Judá estava tendo na sua mente. Mas você sabe qual foi a resposta de Deus? Em Jeremias capítulo 7. Eu quero ler esse texto, eu tenho pensado nesse texto durante toda essa semana que estava lendo sobre esta palavra. Olha o que aqui diz a palavra do Senhor, Jeremias capítulo número 7. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Da parte de quem, irmãos? Do Senhor. Da parte do Senhor. Fiquem junto à porta da casa do Senhor. Aqui ele dizendo para Jeremias. Olha a mensagem que Jeremias tem que falar na porta do templo. E proclame ali esta palavra. E proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá. Vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. É Deus clamando, irmãos. É Deus chamando o seu povo. Deus não tem prazer, irmãos, de ver o seu povo sendo levado cativo para ser escravo. O Senhor está chamando o povo. Aleluia, Deus. Corrijam as suas condutas. Em outras palavras, Ele está dizendo: se conserte. Abandone a sua vida de pecado, para que vocês possam habitar neste lugar, onde? O templo. O templo. Mas ele continua ainda, irmãos. No versículo 4. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Em outras palavras, havia os falsos profetas, povo que trazia palavras falsas e mentirosas para o povo, que os enganava, que os iludia. Hoje nós temos isso, irmãos, no nosso tempo. Tem alguém que dizer não? Sim ou não? Sim. Pessoas que chegam com palavras, vou usar um popular bem claro, com bajulação. Que nos bajula muitas das vezes. E muitas das vezes nos bajula em público e nos queima no secreto. Que é isso, pastor? Mas era este povo que estava vivendo e passando por isso. E o Senhor está advertindo o povo, irmãos, alertando o povo. No versículo 5, ele diz: mas se de fato emendarem os seus caminhos, o Senhor está falando novamente, se conserte. E as suas ações, se de fato praticarem, olha, a justiça, cada um com o seu próximo. O Abacuque está denunciando o quê? A falta de justiça. E o Senhor está falando através do profeta Jeremias, que eles são contemporâneos. Eu falei isso para os irmãos. O Senhor denuncia, irmãos, através de Jeremias,
para o povo se converter, para o povo se consertar, para o povo se voltar a Deus. Para que isso? Para que o juízo não viesse. Para que o juízo não viesse. Irmão, até o profeta Jeremias é repreendido por Deus por conta da conduta deste povo. Você sabe o que é que Deus fala para Jeremias no versículo 16? Deus fala assim para Jeremias: quanto a você, Jeremias. Os irmãos podem ler, por gentileza, 1, 2, 3. Quanto a você, Jeremias, não te receba por este povo, nem te porei clamor por oração, nem seja comigo, porque eu não te ouvirei a sua voz. 17. Será que você não enxerga o que eu estou fazendo nas cidades de Judá? 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos a farinha dos céus. Também obedecem orações a todos eles, para me glorificarem. 19. O 20. Voltando as filhas, Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramaram sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como fogo e não se apagará. Você percebe que no versículo 20 o Senhor, ele conclui dizendo o que vai acontecer com este povo. Os irmãos percebem, irmãos, que o Senhor falou com este povo muitas vezes. Agora, eu e você precisamos também refletir agora. Quantas das vezes o Senhor já tem falado comigo e com você também, para que nós possamos abandonarmos os nossos maus caminhos e tortuosos, que ferem a santidade de Deus, que nos leva para caminharmos de passos largos distante do Senhor. Os deuses criados e formados no nosso coração, que muitas das vezes nos impedem de estarmos na casa do Senhor para adorar o nome de Deus. Eu não estou falando de termos uma vida religiosa ativa. Eu estou falando de termos uma vida de gratidão, de adoração, de louvor, de contentamento, de vir à casa do Senhor. Quando o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou falando deste contentamento, de sentirmos a alegria de vir à casa do Senhor para servir, para adorar, para bendizer, para ofertar ao nome daquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de toda exaltação, daquele que é digno, daquele que me tirou do lamaçal do pecado, nos purificou, nos lavou dos nossos maus caminhos e nos colocou para servir e bendizer o seu santo nome. Quantas das vezes não temos ouvido, escutado a voz do Senhor dizendo para nós: é tempo de abandonar os maus caminhos, é tempo de se voltar para mim, é tempo de se entregar a vida, o coração de fato a mim. Quantas das vezes eu e você não temos escutado esta voz de Deus para a nossa vida? Mas o que acontece conosco é que por muitas das vezes eu e você fazemos que nem o povo de Israel, o povo de Judá, este povo que ouvia a voz do Senhor,
E a voz de Deus não vinha com um desejo de juízo, mas a voz de Deus vinha com um desejo de conserto, com uma voz de amor, de bondade, de misericórdia, porque não queria ver o seu povo sendo levado à destruição, ao cativo, ao juízo, mas ele queria que o seu povo continuasse ali em Jerusalém, servindo a ele, e somente a ele. Deus, meu irmão e minha irmã, Ele não divide a nossa vida e a nossa adoração com ninguém. Precisamos entender que a nossa vida e a nossa adoração precisa ser exclusivamente para o Senhor, somente para Deus. Você não entrou aqui nessa noite para ver o pastor, para adorar o pastor, não. Você veio para adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que perdoou os seus pecados, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Mas o povo não deu ouvido à voz de Deus. E o Senhor ele diz: virá o juízo, e eu usarei uma nação pior, uma nação onde eles fazem as suas próprias leis. Eu vou trazer uma nação onde os seus próprios olhos, eles são os seus próprios Deus. Irmão, para que nação pior que essa? Uma nação a qual eles mesmos faziam as suas leis. Eles não caminhavam pela lei do Senhor, pelo ensino de Deus, mas eles faziam as suas próprias leis, os seus próprios pensamentos era o que desviava. E infelizmente o que nós temos percebido hoje é justamente isso. Pessoas que não querem viver uma vida guiada pela palavra do Senhor, pelo ensino de Deus, pela vontade de Deus, mas deseja caminhar e viver uma vida com os seus próprios pensamentos. Não, eu acho que é assim, eu penso que é dessa maneira, isso eu não concordo, tem que ser do meu jeito. Não, meu querido, se o seu jeito, se a sua vontade, se o seu querer não está conforme a palavra de Deus, sinto lhe dizer, você precisa ir às Escrituras para pautar a sua vida na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque o seu pensamento, a sua ideia, o seu modo de pensar, o seu modo de achar, não influi nas Escrituras do pensamento e da vontade e do querer de Deus. Se a sua vontade é essa, mas a de Deus é contra a sua, pode ter a plena certeza que a vontade de Deus, da palavra de Deus, ela prevalece e a sua vai perecer. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Então perceba que este povo é um povo cruel. Mas o Senhor está dizendo: eu vou trazer um povo cruel, porque o meu povo não quis ouvir a minha voz. Agora eles vão precisar passar pelo juízo. E aí nós precisamos entender aqui, irmãos, que o nosso Deus, a gente enxerga e percebe num texto sagrado, que o nosso Deus é um Deus que é soberano. Ele não perdeu o controle da situação, Ele não perdeu o governo da história e das coisas, não. Mas o Senhor, perceba que o Senhor aqui está no governo de tudo. E Ele ainda continua hoje no governo de todas as coisas. Nós podemos estar vivendo um tempo parecido com o do Abacuque, que quando nós olhamos para este texto e trazemos para os nossos dias que estamos vivendo, há uma grande semelhança. A injustiça, sim ou não? Sim. Muitas das vezes o que é errado passa a ser certo, sim ou não? Sim. O que é justo passa a ser errado, sim ou não? Sim. Há uma crise espiritual, sim ou não? Sim. Há uma crise moral, sim ou não? Há uma crise ética, sim ou não? Há uma crise, meus irmãos, política, sim ou não? Mas o Senhor ainda está no governo de todas as coisas. Chegará um dia que aquele que governa, que é justo, que
que é perfeito, que é soberano. Quando Ele vir estabelecer o seu reino, aleluia, Ele será um reino de justiça, Ele será um reino de paz, Ele será um reino de gozo, Ele será um reino, aleluia, de justiça sobre todo o seu governo. Aleluia! E você sabe quem é este que vai governar com justiça? É o Cristo de Deus. Aleluia! No decorrer de toda a história, irmão, sempre foi dessa forma. Reinos querendo ser uns mais fortes que os outros. Reinos tentando engolir uns outros com poder, outros com filosofias, outros com poder de armas, outros com poder político, financeiro. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que um dia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia, aquele que vem da raiz de Davi, Ele governará para todo sempre. O seu reino será eterno, com justiça, e você vai estar lá. Bendito seja o nome de Jesus. Mas nós precisamos entendermos nessa noite que chegou o tempo que o Senhor nos convida. O Senhor nos chama. Abandone. Rejeite tudo aquilo que é impuro. Volte-se para o Senhor, teu Deus. Aquele que na hora das tuas aflições é Ele que te socorre. Em meio às tuas angústias, é Ele que traz o consolo sobre a sua vida. É Ele que tem cuidado de você até agora. Ele é o teu Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Somente a Ele a honra, a glória, o louvor e toda adoração para todo sempre. Aleluia. Abacuque escuta a resposta de Deus. Abacuque, eu vou trazer a sentença sobre este povo. Aí o Abacuque escuta todo o relato de Deus. Deus descreve, irmãos, como é esta nação dos caldeus. Deus descreve a força que ela tem, o domínio que ela está conquistando. Ele diz que ela vem pela largueza, está falando sobre o domínio, está dominando tudo. Por onde Babilônia, por onde os caldeus estão passando, eles estão dominando. Mas eles estão fazendo isso. Mas Deus não é pego de surpresa. Deus está no governo de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Então acalme e aquieta teu coração nessa noite. Porque Ele está no controle da sua vida. E o Senhor fala para Abacuque. Aí a partir do versículo 12, o Abacuque vai novamente se queixar a Deus. Senhor. Aí ele vai partir para os atributos de Deus. Ele vai citar os atributos do Senhor. Deus disse: olha, eu vou trazer um povo pior do que tu está vendo. Mas Abacuque já conhecia, já ouvia falar do poderio político de Nabucodonosor e dos caldeus. Eles estavam dominando tudo. Aí quando ele escuta a voz de Deus dizendo: eu vou usar os caldeus para trazer juízo sobre o meu povo, porque eles não se converteram,
porque eles abandonaram os meus caminhos, porque eles desejaram a cultuar a outros deuses falsos, a dar ouvido a falsos profetas. E aí, quando você olha para o cenário que estamos vivendo, nós se deparamos, irmãos, com a semelhança do profeta Abacuque. Nós passamos um tempo, nós tivemos um tempo precioso, que faltou discernimento espiritual na vida de muitos, que foi o tempo da pandemia. Um tempo que Deus convidou o seu povo aos seus pés. Um tempo que Deus convidou o seu povo para chorar e para abandonar os seus maus caminhos. Mas você sabe o que foi que aconteceu? O povo de Deus, em vez de chamar pelo nome do Senhor, como diz a palavra do Senhor em Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas você sabe o que foi que muitos fizeram, infelizmente? Foram brigar por homens, se curvar diante de homens que não poderiam fazer nada. E até hoje, infelizmente, este mal ainda se encontra na vida de muitos. Ainda estão com os joelhos espiritualmente dobrados diante de homens falíveis, pecadores, necessitados da graça, da misericórdia, do alcance, do amor de Deus em suas vidas. Nós só temos um Salvador. Ele já nos salvou. Ele já se entregou por mim e por você. Ele nos salvou, aleluia, da condenação eterna para nos dar vida eterna nele. E o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E nele temos uma esperança. Sabe qual é a esperança que Ele nos deu? É que Ele ia, mas Ele voltaria. Ele não vem para perguntar se está tudo bem comigo e com você. Ele não vem para perguntar quanto você adquiriu de bem durante esse tempo. Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem para buscar um povo separado, uma igreja comprada, lavada pelo sangue do Cordeiro, que caminhou em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à perseguição, mas continuou com as suas vestes limpas, brancas, conservada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para se encontrar com Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Não manche suas roupas espirituais na imundícia, mas purifique cada dia, aleluia, no Senhor, pela palavra, pela vida com Cristo, pela ouvir a voz de Deus na sua vida. Santifique todos os dias diante de Deus, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Aleluia. Aleluia. O juízo de Deus veio sobre o povo.
porque eles preferiram viver como porcos em meio à lama, em vez diante do altar de Deus, santificando a sua vida e seu coração. E o profeta, eu já vou concluir. O profeta, irmãos, ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Ele fala sobre os atributos de Deus, de um Deus santo, de um Deus que é eterno, de um Deus que não pode ver o mal. Mas este Deus tanto puniria o mal do povo judá, como ele também ia punir o mal do povo do seu Deus. E o profeta, ele fala diante do Senhor: Senhor, tu não pode ver o mal. Tu és um Deus santo. Os teus olhos não podem ver corrupção. Mas o Senhor também diz, meus irmãos, ele vai responder o profeta novamente. Porque o profeta ora, o Senhor responde, e o profeta vai novamente, a partir do versículo de número 12, ele começa a falar com Deus novamente. Ele está constantemente intercedendo a Deus pelo povo. E aí o profeta ora ao Senhor, fala com Deus. Aí o profeta entra no capítulo 2 dizendo assim: estarei na minha torre de vigia, e ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. E na próxima quinta-feira nós damos continuidade na outra resposta de Deus. Deixa eu dar um conselho a você nessa noite. Que eu e você hoje possamos fazer que nem Abacuque. Possamos subir a torre de vigia e ficarmos lá diante do Eterno, esperando que Ele vai nos falar. Eu falei para os irmãos que este texto, este livro, ele começa com um homem com a sua fé em crise e conflito, mas ele termina com a sua fé triunfante. E talvez esses primeiros capítulos, irmãos, é muito confrontador a cada um de nós. Mas se nós atentarmos para a voz do Eterno, nós chegaremos no capítulo 3, cantando o mesmo cântico do profeta Abacuque. Glória a Deus. Porque o profeta reconheceu. E ele começa o capítulo 3 dizendo: eu ouvi a tua voz e temi. Aí ele disse: aviva, ó Deus, a tua obra. O desejo do meu coração é que ao término deste livro eu e você possamos fazer que nem o profeta Abacuque diante de Deus. Eu ouvi a tua voz e abandonei os maus caminhos. Aviva, ó Deus, a tua obra. Que Deus possa avivar a nossa vida. Mas a nossa vida será avivada por Deus quando os caminhos for abandonados. Então me convido na próxima quinta-feira para estarmos aqui juntos
e entrarmos já a partir do capítulo 2. Quem entendeu a palavra de Deus? Aleluia. Deus. Quem recebeu a palavra de Deus? Quem foi confrontado por Deus? Eu louvo a Deus porque eu tenho sido confrontado pelo Senhor. Ser confrontado por Deus, guarde isso. É um ato de amor dele para comigo e para com você. Vamos ficarmos de pé em nome de Jesus. Quero lembrar os irmãos que sábado agora nós temos a nossa consagração pela manhã. Graças a Deus tem sido uma bênção. Sábado estávamos aqui clamando, buscando o Senhor, e foi uma bênção do céu. Domingo pela manhã temos a nossa escola bíblica dominical. Já estamos chegando na 10ª lição da nossa escola bíblica, tá certo? E os irmãos que desejam a revista já podem nos mandar uma mensagem para a gente fazer a lista. As irmãs podem mandar para a irmã Andréa seu nome, ela vai colocar no grupo. Os jovens assim já estão fazendo, tá certo? Então, domingo agora temos a nossa escola bíblica. Seja um aluno da escola bíblica. Tem sido uma bênção de Deus. Amém? E à noite teremos o nosso culto de celebração em família, em nome de Jesus. Quantos desejam orar nessa noite em nome de Jesus? Vamos orar pelo Alisson, se encontra um pouco febril. Deus é poderoso para curar. Ele curou a sogra de Pedro, que se encontrava com febre. Ele é poderoso também ainda para curar o Alisson nessa noite em nome de Jesus. Quantos precisam de oração? Eu vou orar pela igreja nesta noite em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai.